Bem, pessoal, boa noite a todos. A gente vai dar início hoje às nossas aulas de exercícios da nossa disciplina de Físico-Química 1. E na aula de hoje, a gente vai fazer algumas questões relativas aos conteúdos de gases ideais, gases reais e a primeira lei da termodinâmica. Bem, pessoal, para essa primeira aula, certo? Eu trouxe algumas questões da nossa atividade online 1, certo? Que é a atividade que vocês devem entregar, né, até o dia 25 de setembro. E vou fazer com vocês a resolução das questões 2, 5 e 9. A questão 2, pessoal, é uma questão clássica, tá certo? Que envolve a aplicação da equação de gases ideais. E diz o seguinte: para o aquecimento de uma casa, são consumidos 4 vezes 10 a terceira metros cúbicos de gás natural por ano. Admita que o gás seja o metano, seja o CH4, e que ele se comporta como gás perfeito nas condições desse problema, certo? Que são 1 atm e 20 graus Celsius. A pergunta é: qual a massa de gás consumida? Bem, pessoal, a questão nos dá os seguintes dados, certo? Dá o volume de gás natural, a pressão e a temperatura. E pede para calcular a massa de gás consumida. Vamos, então, considerar, pessoal, que a massa de gás consumida vai ser a massa de gás do metano, tá certo? Já que o problema nos diz, né, que a gente considerar que o gás natural seja essencialmente o metano, tá bom? Então, para a gente fazer o cálculo da massa, a gente vai fazer o uso dessa informação, que o gás é um gás perfeito, tá certo? Sendo um gás perfeito, pessoal, a gente vai utilizar então a equação de estado dos gases ideais, PV é igual a nRT, certo? Então, como a gente quer calcular a massa, a gente vai utilizar essa relação, o número de mols vai ser igual a massa sobre a massa molar, substituir na equação acima, tá certo? E resolver a questão, então, para massa de metano, tá bom? Que vai ser igual a PV dividido por RT multiplicado pela massa molar. Tudo bem? Então, pessoal, de posse, então, da equação dos gases ideais manipulada, para calcular, então, a massa do metano, certo? Aí a gente pode, então, substituir as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, e resolver a questão, tá certo? Mas antes de substituir as variáveis de estado, pessoal, a gente deve se atentar para o valor, né, da constante R, tá certo? Como a pressão está em atmosfera, vamos utilizar o valor de R, tá bom? Da constante, nas unidades ATM, litro por mol Kelvin. Ou seja, R vai ser igual a 0,082 ATM litros por mol Kelvin. Beleza? Então, pessoal, a pressão aqui, pessoal, já tá em atmosfera, tá certo? Então, vamos só substituir aqui. Tá bom? O volume, pessoal, tem que ser em litros, tá certo? O volume aqui está dado em metros cúbicos. Vamos, então, converter. A gente sabe que 1 metro cúbico, nós temos 1.000 litros, certo? Então, o volume de gás natural vai ser 4 vezes 10 a sexta litros. A temperatura, pessoal, tem que ser em Kelvin, está dado em graus Celsius. Então, vamos somar aqui com 273,15. Aqui vai dar 293,15 Kelvin. Certo? Então, substituindo aqui na equação, vai ficar 2,93,15 Kelvin. Tá bom? Aí, pessoal, a massa molar do metano, tá certo? Na verdade, aqui do gás natural, só que o gás natural, a gente vai considerar como sendo metano. Então, a gente vai calcular a massa molar do metano. Então, a massa molar do metano, do CH4, é igual a 16 gramas por mol, certo? Então, pessoal, fazendo aqui a substituição na equação, a massa de gás metano que é consumida em um ano vai ser igual a 2,66 vezes 10 a sexta gramas, tá certo?
A questão não pediu, assim, não nos disse, né, qual a unidade, então vamos utilizar a unidade primária, né? Unidade de grama, tá bom? Se fosse em quilograma ou em tonelada, bastava converter. Tudo bem? Vamos agora aqui para a questão seguinte. Questão 5. Questão 5 também está englobada dentro do conteúdo de gases, certo? Gases ideais, mas nos traz um conceito novo, que é o conceito de pressão parcial e pressão total. Tá bem? Vamos lá. Nós temos um vaso de 22,4 decímetros cúbicos, que tem inicialmente 2 mols de hidrogênio e 1 mol de nitrogênio, N2. Todo hidrogênio vai reagir com o nitrogênio presente para formar NH3, certo? Que é o gás amônia, certo? Calcula as pressões parciais e a pressão total da mistura final, ou seja, a mistura após a reação. Então, pessoal, para resolver essa questão, a gente vai dividir a resolução em 3 etapas individuais, tá certo? A primeira etapa diz o seguinte: escrever a equação estequiométrica da reação, certo? Ou seja, a reação entre o hidrogênio e o nitrogênio para produzir quem? O gás amônia, certo? A segunda parte, pessoal, calcular o número de mols da mistura final, ou seja, no final, pessoal, a gente vai ter somente quem? O produto formado e o NH3, tá? Desculpa, o N2, certo? Já que o H2 vai reagir totalmente, tá certo? No final a gente não tem isso. Então, para ficar melhor de visualizar, tá certo? Vamos considerar aqui um vaso reacional. No início, a gente tem os 2 reagentes, hidrogênio e nitrogênio. Eles vão reagir e vão produzir quem? O NH3, certo? Só que o N2 ainda vai estar presente, porque não vai reagir totalmente, tá certo? Quem vai reagir em sua totalidade é o gás hidrogênio, o H2. Beleza? E para calcular as pressões parciais e a total, a gente vai utilizar o número de mols que a gente calculou na etapa 2 e vai, então, substituir, tá certo? Só um instante aqui. A gente vai, então, substituir. Vou passar um instante. A gente vai, então, substituir aqui na equação de estados gases ideais. Tá bom? Então, a gente sabe, pessoal, nosso estudo, né, que PV é igual a nRT, tá certo? Então, para calcular aqui a pressão parcial do componente, a gente usa, então, o número de mols daquele componente, por exemplo, o nitrogênio ou a amônia, tá certo? Então, vai ficar PI igual a NI vezes RT, dividido pelo volume da reação, tá certo? E para calcular a pressão total, PT, vai ser NT, número de mols totais, né, que é a soma de todos os números, de todas as substâncias presentes, vezes R, vezes T, dividido pelo volume da reação, certo? O volume do vaso reacional. Então, pessoal, inicialmente, a gente vai escrever a equação estequiométrica, certo? Como vocês sabem, o nitrogênio vai reagir com o hidrogênio para produzir a amônia, tá certo? Essa equação aqui ela não está balanceada, a gente vai ter, então, que balancear. Aí, para balancear, pessoal, vamos utilizar aquele bizu, né, que a gente utilizou em Química Geral 1, certo? E fazer o balanceamento pelo método das tentativas, já que é uma equação pequena simples, tá certo? A palavra chamada macho, certo? A palavra bem cearense, que a gente vai fazer o uso, né, para não atribuir os coeficientes de forma aleatória, certo? Olhando para cá, a gente sabe que ao balancear as reações estequiométricas, né, inicialmente a gente tem que balancear os metais, né, representado pela letra M, depois os não metais, tá certo? Olhando para cá, a gente não tem metal, mas a gente tem um não metal, que é o nitrogênio. Nos reagentes, nós temos 2 átomos, enquanto nos produtos só temos 1, né? Então, a gente vai colocar aqui um 2 para balancear o nitrogênio. Em seguida, pessoal, a gente vai balancear o carbono,
mas na nossa reação não tem o carbono. Vamos balancear o hidrogênio, tá certo? Os reagentes, pessoal, nós temos 2 átomos de hidrogênio e nos produtos nós temos 6. Então, vamos colocar aqui um 3 no coeficiente do hidrogênio. E assim a gente tem nossa equação estequiométrica balanceada, tá certo? Oxigênio nós não temos, né? Então, a gente finalizou o nosso balanceamento. Tudo bem? Então, pessoal, para calcular o número de mols da mistura, né? A gente vai ter que utilizar essa equação para calcular o número de mols da amônia no final da reação. Então, pessoal, o número de mols da amônia, tá certo? Vai ser o número de mols do NH3, né? Vai ser o número de mols do NH3 no início, tá certo? Mais o número de mols do NH3 no final, certo? Como no início, pessoal, a gente não tinha nenhum produto, né? Nós não temos produtos, então o número de mols do início aqui é quanto? É 0, tá certo? E o número de mols finais aqui, a gente calcula aqui a partir da equação estequiométrica, certo? Olhem para cá. A gente sabe que para 3 mols de H2, 2 mols de amônia é formado, tá aqui, ó, 3 para 2. Então, para 2 mols de H2 que reage totalmente na mistura racional, a gente tem X. Então, resolvendo para X, ó, X igual a 4 terços, dá igual a 1,33 mols de NH3. Tá certo? Então, pessoal, esse valor aqui, tá certo? É o valor do número de mols da amônia. Beleza? Vamos agora calcular o número de mols do hidrogênio. Tá certo? Ele é 0. Por quê, pessoal? Porque ele reage totalmente. Tá certo? Então, ó, o número de mols do gás hidrogênio, tá certo? Como ele é reagente, vai ser o quê? O número de mols de hidrogênio no início, certo? Menos o número de mols do hidrogênio que reage. Tá bom? No início, pessoal, a gente tem quantos mols de hidrogênio? Nós temos 2. Só que todo o hidrogênio presente vai reagir. Quando ele reage, pessoal, não vai restar mais nada, né, no processo, então o número de mols do hidrogênio vai ser 0. Tá bom? Então, fazendo assim bem detalhado, passo a passo, para que vocês entendam. Tá bem? Já o outro reagente, que é o gás nitrogênio, o N2, ele não vai zerar, vai ter ainda uma fração no final da reação, tá bom? Já que ele não é reagente limitante, o reagente limitante é o hidrogênio. Então, para calcular o número de mols da mistura, quer dizer, desculpa, de hidrogênio na mistura, a gente vai fazer novamente uso dessa equação. O número de mols do nitrogênio vai ser o número de mols do nitrogênio no início, que é quanto, pessoal? Tá aqui, ó. É 1, né? Menos o número de mols do nitrogênio que reage, tá certo? Para a gente saber a quantidade de nitrogênio que reage, a gente vai, então, fazer uso da equação estequiométrica, tá bom? Veja só. Para 1 mol, né, de nitrogênio, a gente tem 3 mols de hidrogênio que são consumidos. Então, para 2 mols que reagem totalmente na reação, tá certo? Que reage, nós vamos ter Y, tá bem? Então, resolvendo aqui essa regra de 3 simples, né? Y vai ser igual a quanto? A 2 terços, tá bom? Então, tá aqui o número de mols de nitrogênio que reage. Então, fazendo aqui as contas, nós temos o número de mols de nitrogênio ao final da mistura. Vai ser 0,33. Tudo bem? Então, pessoal, de posse dos valores do número de mols da mistura no final da reação, a gente vai, então, calcular as pressões parciais e a pressão total do sistema, certo? Então, a gente vai fazer uso, né, da equação de estado dos gases ideais. E, para calcular a pressão total, pessoal, vamos inicialmente calcular a pressão total. PT, tá certo? Então, PT
como já sabe, né, vai ser igual ao número de mols total vezes R vezes dividido por V, que é o volume do sistema, do vaso reacional. Então, pessoal, a gente calculou, né, já o número de mols de cada substância, né? Então, para calcular o número de mols total, basta somar, né? Então, o NT vai ser o número de mols do nitrogênio mais o número de mols da amônia, o NH3. Tá certo? Então, o número de mols do nitrogênio, pessoal, que a gente calculou foi 0,33 e da amônia foi de 1,33. Então, o número de mols total vai ser igual a 1,66 mols. Tranquilo? Aí, já podemos substituir aqui. Só que para substituir, a gente tem que colocar as variáveis de estado e a constante universal dos gases ideais nas unidades corretas, tá certo? Então, como o volume está em decímetros cúbicos e facilmente a gente pode converter para litros, a gente vai utilizar a constante R, né? Igual o valor que a gente utilizou anteriormente, né? R igual a 0,082, né? Litros, não, ATM, né? ATM, litros por mol Kelvin, certo? A temperatura, pessoal, já está aqui em Kelvin, ó. É igual a 273,15 Kelvin, certo? E o volume, pessoal, está dado em decímetros cúbicos, tá certo? Só que a gente sabe que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, certo? Então, ou seja, o volume do vaso vai ser o quê? 22,4 litros, beleza? Então, agora basta substituir aqui na equação, tá bom? E calcular. Quando você fizer essa conta aqui, pessoal, vai dar igual a 1,66 ATM, tá bom? Por favor, pessoal, confira esse valor aí na calculadora de vocês, tá certo? Então, tá aqui, ó, pressão total vai ser igual a 1,66 ATM. Pronto. Agora a gente vai calcular então as pressões parciais, tá certo? Vamos inicialmente, pessoal, calcular a pressão parcial inicial, tá bom? Desculpa, final, né? Pressão parcial final do nitrogênio, do N2, certo? A gente vai utilizar essa equação aqui. Então, ó, sabendo ó, que PI, né? Ó, na verdade, pressão parcial do N2 vai ser igual ao número de mols do N2, R vezes T dividido por V. Então, substituindo aqui as variáveis, né, as unidades apropriadas, tá certo? E sabendo que o número de mols do nitrogênio aqui é igual a 0,33, não é isso? Então, a pressão parcial final, né, do nitrogênio, certo? Vai ser igual a 0,33 atm. Tá certo? Então, ó, pressão parcial do N2 vai ser igual a 0,33 atm. Aí, professor, terminou a questão? Não, não terminou, porque a gente precisa calcular a pressão parcial do outro constituinte, que é a amônia, certo? O NH3. Então, para calcular a pressão parcial do NH3, tá bom? A gente pode utilizar essa equação aqui, equação de estado dos gases ideais, ou simplesmente, pessoal, utilizar o conceito de pressão total, tá bom? A gente sabe, né, a gente viu nas nossas aulas que a pressão total de um sistema é igual ao quê? O somatório das pressões parciais dos seus constituintes, tá certo? Então, veja só, galera, certo? A pressão total para esse sistema vai ser quem? Vai ser a pressão parcial da amônia mais a pressão parcial do nitrogênio, certo? Então, a pressão da amônia, do NH3, vai ser igual à pressão total
menos a pressão parcial do nitrogênio. Isso aqui, pessoal, vai dar igual a 1,33 atm. Certo? Aí, verifique, pessoal, que o somatório das pressões parciais, ó, do NH3 e da amônia, da amônia e do nitrogênio, vai dar exatamente a pressão total. Ou seja, o que garante que a gente fez a resolução correta. Tudo bem? Finalmente, pessoal, só verificar aqui se entrou alguém. Certo? Não entrou ninguém, não. Vamos aqui continuar. Finalmente, pessoal, para a gente finalizar aqui as nossas questões, eu trouxe para vocês aqui uma questão clássica da primeira lei da termodinâmica. Vamos lá. Um sistema sofre a transformação reversível, A, B e C, tá certo? O diagrama dessa transformação, pessoal, está mostrado aqui embaixo, tá certo? A gente verifica que, inicialmente, o sistema está a uma pressão de 0,4, ele é comprimido, né, até um volume de 2, tá certo? Depois ele passa para uma compressão isobárica, ou seja, a pressão constante, até o estado final C, tá bom? Aí a questão diz o seguinte, ó, se durante essa transformação o sistema cede 200 joules de calor para a vizinhança, ou seja, se o sistema cede calor, ele perde energia, tá certo? Então o calor aqui é negativo. Ok? Aí pergunta, a energia interna do sistema em joules é quanto? Vamos lá. Pelo contexto da questão, o sistema perde calor, então o calor é negativo, vai ser menos 20 joules. A questão quer saber a energia interna, tá bom? A equação que representa a primeira lei da termodinâmica para o sistema fechado, certo? É essa aqui, ΔU é igual a Q mais W. O calor a gente já tem, o trabalho não temos, mas podemos obter a partir do diagrama, tá certo? A gente já aprendeu que o trabalho, numa transformação dessa, transformação reversível, pode ser calculado como a área sobre a curva. Ou seja, pessoal, toda essa área aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês para ficar mais didático, né? Toda essa área aqui. Opa, desculpa. Não ficou legal, né? Vai ficar toda essa área aqui, ó. Beleza, pessoal? Aí, veja só, pessoal. Para a gente calcular essa área, a gente pode dividir ela em duas, tá certo? Da transformação A até B e B até C, tá bom? Então, ó, inicialmente, a gente pode calcular, então, essa área aqui, ó. Essa área da transformação de A até B. E depois, pessoal, calcular a área sobre a curva da transformação de B até C. Então, vamos fazer isso agora de forma detalhada e explicada para que vocês entendam bem. Então, vamos lá, pessoal. Considerando aqui, pessoal, essa primeira área aqui, de A até B, certo? Então, a área sobre a curva, a gente pode dividi-la em duas, tá certo? Essa primeira área aqui, pessoal, vocês observem bem que é um retângulo, não é isso? Não é isso? E essa segunda parte aqui, pessoal, nós temos o quê? Nós temos um triângulo, ó. Então, a soma dessas duas áreas vai dar o trabalho de compressão de A até B. Então, pessoal, nós sabemos bem, né, que a área de um retângulo é dada pelo produto da base vezes a altura, tá certo? Então, a partir do diagrama, a gente tem que obter, então, esses valores de base vezes a altura. Bem? A base aqui, pessoal, vai ser esse intervalo aqui, de 2 até 3, ou seja, 3 menos 2 vai dar 1 volume, né? Unidade de volume, que é 1 vezes 10 a menos 3, que é a unidade. 10 a menos 3 metros cúbicos. Isso aqui vai ser a nossa base.
A nossa altura, pessoal, é essa distância aqui, ó, da base, do eixo 0 até 0,4. Então, a nossa altura, pessoal, vai ser 0,4 de pressão. Qual a unidade? 10 a quinta pascal, ou seja, vezes 10 a quinta pascal ou newton por metro quadrado, é a mesma coisa, certo? Newton por metro quadrado. Então, de posse desses valores, a gente pode então calcular agora a área do retângulo, viu? Então, ó, a área do retângulo, que é igual a base vezes a altura, vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3, vezes a altura, que é 0,4 vezes 10 a quinta, tá bom? Isso aqui vai dar igual a 40 joules. Opa, pronto, 40 joules. Então, isso aqui é a área do retângulo. O professor finalizou aí? Não, finalizou não, porque agora a gente precisa calcular a área do triângulo, tá bom? Que é essa área aqui, acima do retângulo. Lembrando, pessoal, que a área do triângulo vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2, não é isso? Então, vamos lá, pessoal. A área do triângulo, certo? Vai ser igual à base. A base aqui, pessoal, continua sendo a mesma, né? 1 vezes 10 a menos 3. Certo? Já a altura, pessoal, vai ser essa altura aqui, ó. Que eu destaquei aqui na figura, ó. Vai ser 1,2 menos 0,4 de pressão, que vai dar quanto? 0,8, pessoal. Vezes 10 a quinta pascal. Tá certo? Então, então, a gente calcula essa área, pessoal. Vamos lá. A base, pessoal, como a gente calculou aqui, é 1 vezes 10 a menos 3. A altura, 0,8 vezes 10 a quinta. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, pessoal, a nossa área aqui do triângulo vai dar 40 joules. Então, pessoal, nosso trabalho, portanto, o nosso trabalho de A até B é igual a 80 joules. Perfeito, pessoal? Vamos agora calcular a outra área, tá certo? Da transformação de B até C. Transformação essa que é a transformação isobárica, né? Pressão constante. E, pessoal, a nossa área sobre a curva, tá bom? Vai ser toda essa área aqui, ó. Tranquilo? Vai ser toda essa área. Vamos lá, pessoal. A gente sabe que a área é base vezes altura, tá certo? A nossa base aqui, pessoal, também vai ser de 1, ó. 1 vezes 10 a menos 3, certo? E nossa altura vai ser tudo isso aqui, galera, ó. Tudo isso aqui, que é 1. Começa em 0, vai até 1,2, ó. Então vai ser 1,2 vezes 10 a quinta pascal. Tá certo? Então, ó, portanto, ó, a nossa área de B, do trabalho de B até C, né? Vai ser a área do retângulo, que é base 1 vezes 10 a menos 3, vezes 1,2 vezes 10 a quinta. Tá certo? Isso aqui, pessoal, vai dar igual a 120. Beleza? Então, pessoal, finalmente, né, para a gente calcular a nossa área total, né, a gente vai somar duas áreas, tá certo? E vai obter, nosso trabalho total. Trabalho de A até B até C, que é igual a W, tá bom? Então, nosso trabalho aqui vai ser de 200 joules, tá certo?
Aí veja só, pessoal, o sistema ele está recebendo energia, tá certo? Ele está numa pressão inicial de 0,4, aqui, ó, no estado A, e volume igual a 3, ele é tão comprimido, tá certo? Até um volume igual a 1 e pressão total, final de 1,2. Tá certo? Então, ele recebe energia, ele é comprimido, tá certo? Por sua vez aqui, pessoal, o calor, o sistema cede calor para as vizinhanças, ele é negativo, como a gente viu anteriormente, o calor aqui é negativo, é menos 200 joules, tá certo? Então, pessoal, sabendo que delta U, certo? É igual ao que? Aqui mais W, tá certo? Substituindo então, os valores de energia. Então, a variação de energia interna, ou simplesmente a energia interna do sistema vai ser igual a quanto? A zero. Pronto, esse aqui é o nosso valor calculado. Vamos agora verificar se algum dos itens corresponde à nossa resposta. Vamos lá, pessoal. A energia aumenta em 200 joules? Não aumenta, tá certo? A energia aumenta em 400 joules? Não aumenta. Então, a energia interna do sistema em joules não varia? Não varia. Então, a nossa resposta é o item C. C de certo, C de Cristo. Tudo bem? Então, pessoal, para o vídeo aqui não ficar muito longo, tá certo? Eu vou aqui finalizar, tá certo? A gravação. Informo a vocês, né? Ressalto que a entrega da nossa atividade online 1 vai até a próxima quinta-feira, dia 25 de setembro, e me disponibilizo aqui para tirar toda e qualquer dúvida, tá bem, pessoal? Vou manter aqui as alterações, tá certo? E vou aqui, então, parar o vídeo aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Então, pessoal, é isso, viu? Então, na próxima aula, aguardo a presença de vocês. Deixa eu só aqui achar a minha... Pronto, aqui, já iniciei a gravação. Para a gravação, viu? Então, até a próxima.